Você já ouviu falar no vírus vespertilho? Ele é um vírus que deixa os pôneis de My Little Pony desse jeito. Hoje nós vamos falar de uma EU de terror de My Little Pony que é bem curta, mas é bem bizarra. E ela chama Vespertilho Virus, ou vírus vespertilho. A história dessa infecção começa com Harriet. Ela está junto de sua amiga Applejack, que estava se sentindo doente nos últimos dias. As duas então foram procurar a Twilight. A Harriet diz que a Applejack precisa muito tomar a cura antes que acabe sendo tarde demais. Afinal, ela não queria que a amiga ficasse doente. Então ela pergunta novamente para a Twilight se a Pônei ainda tem a cura. Só que algo está muito errado. Aqui a gente não precisa nem ver o rosto da Twilight para saber que alguma coisa não tá certa com ela. E quando ela vira, é mais bizarro ainda. A Pônei, ao invés de ter uma aparência de desenho animado, tem a aparência como se fosse de um cavalo normal. Uma aparência bem mais realista. A Harriet, então, sentindo desconforto vendo que tem algo estranho ali, decide voltar. Só que é aí que ela dá de cara com Applejack. Harriet consegue fugir desesperadamente daquele lugar. Ela chega na casa de Fluttershy, mas a gente consegue perceber que tem algo atrás dela. A Fluttershy diz que está feliz de ver a amiga e também explica que estava esperando pela Rainbow Dash. As duas estavam planejando fugir de Ponyville e de Cloudsdale, e a Pônei convida a Harriet para ir com elas. Harriet responde muito triste que ela não vai conseguir acompanhar as duas e mostra a pata. É aí que nós vemos que uma grande parte da pata de Harriet foi machucada, provavelmente pela Applejack. A Harriet continua dizendo que a cura que a Celestia deu para a Twilight não funcionou, que mostra que provavelmente a Twilight foi a primeira infectada, e isso fez ela pedir uma cura para a Princesa Celestia. Só que ela achava que aquela era uma doença normal. E esse era o problema, porque essa doença não tem nada de normal. Harriet, muito triste, explica que ela sabe que não tem muito tempo de vida faltando, e ela pede para Fluttershy ter uma última hora do chá com ela. A Fluttershy tenta animar a amiga dizendo que elas vão encontrar uma solução, só que enquanto ela está mexendo no armário procurando pelo chá, ela percebe que acabou ficando sem estoque. Mas mesmo assim, ela encontra suco de maçã, feito na última produção da Applejack. Harriet responde dizendo que ainda não tinha experimentado. Só que é aí que a Fluttershy explica que ela foi uma das primeiras pôneis que experimentou esse suco, já que a Applejack tinha trazido para a casa dela. E ela diz que o gosto estava diferente do normal, mas que não era ruim. E é claro que isso faz Harriet pensar imediatamente na doença. But I have some apple juice from last Applejack production. I still haven't tasted it. This apple juice is the last memory I have of Pinky and Applejack. We were the first 3 ponies who tried it before selling it. It tasted a bit different than usual, but wasn't bad at all. Did you say it tasted different? Don't you think that could be the problem? I mean, I'm fine, so that is probably something else. You're right. Or maybe you're just immune. Enquanto elas estão conversando sobre a probabilidade do suco ter causado a doença nos pôneis, elas escutam uma batida na porta. E a Fluttershy lembra que poderia ser a Rainbow Dash. This might be Rainbow Dash. Fluttershy e Harriet conseguem fugir para a casa de Zecora. Zecora está preocupada e tenta entender o que aconteceu com as pôneis, porque elas estão tão assustadas.
Então Harriet pergunta se a Zecora já tinha experimentado o novo suco de maçã da Applejack. Ela responde que tinha recebido alguns sucos da produção, mas ainda não tinha experimentado. E pergunta se elas acham que a doença poderia estar vindo do suco. Fluttershy responde que elas não têm certeza, já que ela mesma tomou e nada aconteceu com ela. Mas é claro que isso poderia significar que a doença realmente vem dali e que a Fluttershy é imune. Surpreendentemente, a Fluttershy tem o mesmo sangue de morcegos, mesmo ela não sendo um morcego e sim um Pegasus. Ela explica que a Twilight, por acidente, uma vez a transformou em um morcego de fruta. Só que esse tipo de vampiro morcego, mesmo não sendo perigoso para os pôneis, um deles já havia caído em uma das misturas de Zecora. One of them accidentally fell into one of my mixture What? When? about 1 month ago. Exactly when we tried the new apple juice. Did the bat survive? Yes, and she escaped. But something else survived. The link your body has created between us and them. A conexão que a Fluttershy tinha criado entre os vampiros morcegos e os pôneis era o que protegeu ela de ser infectada. Então, ela era a cura. Nesse momento, a casa de Zecora é invadida por Twilight. E ela estava pedindo por ajuda. Did she just ask for help? We have to hurry before she gets hungry. A Zecora tenta pegar um pouco de sangue da Fluttershy para curar a Harriet. Mas isso não funciona. E logo ela pensa em uma segunda e última opção. Talvez a resposta não esteja no sangue, e sim no veneno de vampiro. Se a Fluttershy conseguir transformar os pôneis infectados em vampiros, talvez isso possa salvar todos eles. But how can I transform without the princesses or Twilight? You can if you know what is right. But what if I lose control? It can't be worse than that. Quando a Harriet é pega pela Twilight, Fluttershy fica desesperada. Na verdade, ela fica mais desesperada por causa do coelho do que pela amiga, mas isso acaba fazendo ela se transformar em vampira. E realmente, a mordida funciona. You did it! Oh, Rarity, I'm so glad I saved you. Felizmente, a Fluttershy consegue salvar Harriet. E não só a Harriet. Mas ela percebe que também salvou a Twilight. As pôneis levam a Twilight para os cuidados da princesa Celestia. Agora ela está curada, mas os médicos não sabem dizer se um dia ela vai acordar novamente. Então, aparentemente, a Fluttershy começou a transformar os pôneis em metade vampiros. Logo depois de morder a Twilight, fazer ela voltar ao normal, ela também mordeu a Harriet, que estava em processo de infecção. Então, é dessa forma que elas vão começar a curar outros pôneis, os infectados. Enquanto Harriet e Celestia estão espalhadas por Ponyville curando pôneis, a Fluttershy decide ir à casa de Rainbow Dash, que já era para ter entrado em contato com ela, mas tudo que ela encontra é isso. E assim acaba Vespertilio Virus. É uma AU de terror de My Little Pony bem curta, mas a história é muito interessante. Sem falar que a animação da autora é muito boa e me deu susto.
Ainda não sabemos se vai ter uma continuação ou não, mas se tiver, eu volto aqui e trago pra vocês. Até a próxima e tchau, tchau, amigos virtuais. Applejack.